Bom dia a todos. Bom dia. A casa está vazia, mas espiritualmente está bem cheia, né? Vibração para todo mundo que não pôde participar hoje, que está precisando do nosso amparo, da nossa energia, da nossa luz, tá bom? A gente sabe que é importante também vibrar pelos nossos amigos. Agradecer o Juca. Juca, obrigado pela presença no dia de hoje. A palestra é sobre o Consolador Prometido. Bem importante, né? A gente sempre tem esse momento de domingo de reflexão e de entendimento também. Com certeza a história mostra muita coisa pra gente do que a gente tem hoje, né? Indo para os recadinhos gerais. Vamos. Legal, gente. Eu até trouxe aqui, ó. Esse aqui é um dos exemplos do que foi feito ontem, super bacana. Vamos ver o vídeo junto, que acho que vai dar para sentir o que aconteceu ontem aqui à tarde, né? A gente sempre tem essas oficinas periódicas, né? Dessa vez foi o artesanato com colar e pedraria. Isso, ó. O pessoal tá empenhado aí, ó. Esse aqui é da Beth, pelo que falaram aqui, ó. A Beth é a de azul ali, ó. A gente pegou bem o dela. Esse é um trabalho legal, então sempre que tiver essa oficina, a Silvana está aqui na frente, podem procurá-la pelo WhatsApp, se inscrever. Todas as pessoas aqui participando, tem a questão de reserva prévia, né? Mas eu já vi algumas, é uma tarde bem proveitosa, bem leve, né? E não precisa ter experiência prévia, né? Aprende na hora e sai fazendo. Ali o colar da foto. Ai, meu Deus. Tô vendo, só aparece ela no vídeo. Agora a dona Guilmar já foi pra nós. Foi pra lá, né? A gente sempre descobre um talento na oficina. Tem gente que pinta bem pano, tem gente que... E no final uma grande celebração, né? Ali, ó. Tá lá na frente para adquirir, tá bom? A renda sempre é para ajudar a casa. Então, se vocês puderem, tiver alguém para presentear, agora tá chegando dia dos professores, um monte de coisa, final de ano, amigo secreto. Acho que é legal também se vocês puderem adquirir. Tem vários itens lá na frente, tá? Então esse aqui, ó, volta lá para quem quiser. Já compra esse. Legal, né? Muito bom. Parabéns à casa, a Neuza, a todo mundo que participa da iniciativa aqui de ter esse projeto Luz e Vida, né? Não menos importante, tá chegando domingo que vem, 6 anos de comemoração dessa casa tão querida, né? A gente espera todos vocês. É um dia que a casa triplica, né, Andréia? Que a gente tem um problema bom que é falta cadeira. Então, demorarem, domingo às 9, a Andréia que tá aqui conosco vai fazer a palestra. Acho que tem um monte de surpresa, né? Não conheço também. Acho que vai vir, viu? Pelo que eu sei, vai ter um monte de surpresa. Eu também não vou ser surpreendido com todos vocês, mas vamos vir, tá bom? Momento importante a gente também celebrar, né? E aqui, acho que muito mais do que eu pedi para vocês trazerem, eu vou retribuir o que vocês estão trazendo, tá bom? Todo domingo eu chego aqui, vem alguém com uma cesta, com algum saquinho, com 2, 3 saquinhos. Então, obrigado, gente, do coração, a casa agradece, né? Todos vocês que estão nos ajudando como fala? Na montagem da cesta. E se vocês tiverem alguma coisinha que dê para somar, a gente soma junto, tá bom?
Fechou? Durval falou que não tem mais nada. Então, pessoal, a gente vai fechar os nossos olhos nesse minuto. E a partir desse instante, antes de iniciarmos com Quanta Luz, vamos agradecer a Jesus, a Deus, aos amigos espirituais e a todos os irmãos e irmãs que ao longo da semana estiveram e estão aqui conosco para nos receber, para serenar corações nossos e aquietar a nossa mente, para que possamos nos conectar com as palavras da doutrina que serão deixadas para nós dentro em breve. Que possamos nos dedicar nessa jornada terrena, entendermos que a vida é apenas uma etapa do que temos a cumprir na nossa evolução moral e espiritual. Que tenhamos entendimento, clareza, luz e força para seguir adiante e que estejamos fortalecidos na nossa fé e nas nossas boas ações para sempre fazermos e praticarmos o bem, mesmo que não saibamos a quem ele vai ser enviado. Que esse domingo seja proveitoso e maravilhoso em sua essência. Assim seja. Agora a gente vai com Quanta Luz, depois com o Juca, tá bom? Quanta luz nesse ambiente, descendo sobre nós, brilhando em nossa mente. Quanta luz, quando assim em prece, uma alma cresce aos olhos de Jesus. Quanta luz, quando em oração a voz do Mestre fala ao nosso coração. Quanta luz descendo sobre nós. Quanta luz, quanta luz. Bom dia a todos. Que a paz de Jesus nos envolva na manhã de hoje. Como o tema já diz do Consolador Prometido, e esse mês nada mais oportuno que é o mês que comemoramos o aniversário de Kardec, que é o mês espírita. Nós comentamos no meio de nós. Então, dia 3 agora foi aniversário de Kardec, que nasceu em 1804 e foi um enorme trabalhador que, junto com a divindade, preparou esse Consolador prometido para nós, que nada mais é do que a doutrina espírita. Porque o Mestre disse para nós que pediria ao Pai, conforme narra João, no seu capítulo, no seu Evangelho 14, no versículo 16 a 17, dizendo que pediria ao Pai, rogaria ao Pai que nos enviasse o Consolador prometido. E assim os fez. Só que nós vamos fazer uma pequena viagem no tempo aí, quando nós falamos de Jesus, hoje já passando 2 milênios, e chegou tão recente para nós o Consolador. Somente há 160 e poucos anos faz que ele chegou junto a nós. Então vejamos, aí já dá para nós termos uma pequena noção da nossa trajetória espiritual. Que quando Jesus disse do Consolador, parecia uma coisa meia rápida, né? Então nós vejamos que foram 18 séculos para chegar junto a nós. Então vejamos como que dá para ver como que anda o tempo divino com o tempo nosso, a diferença que tem.
Muitas vezes nós trazemos no nosso dia a dia, mas tem que ser assim até tal tempo. Nós achamos que as coisas andam assim, rápida. O nosso sim, porque o nosso tempo aqui, nossa estadia aqui na Terra é curta. Então aqui tem que andar mais rápido. Mas para o plano divino, não, ele sabe todos os momentos necessários para nós. Como dizia Jesus, naquela parábola do trigo com o joio, quando ele falou, tira já o joio do meio, mestre. O que ele disse? Não, espera, no momento aprazado será separado o joio do trigo. Então é assim a doutrina para conosco. Então ela chegou no momento exato para nós. E aí que essa reflexão da manhã de hoje, que nós vamos falar do Consolador Prometido, também disse João, para ajudar a entendermos um pouco melhor no seu evangelho, no capítulo 39, versículo 32, que ele diz o seguinte, que conhecereis a verdade e elas vos libertará. Aí nós falamos assim, nossa, ia mandar o Consolador Prometido, junto com o Consolador Prometido, a verdade. Realmente, a doutrina espírita para nós, ela é um consolador, porque ela nos consola, nos mostra tudo. Se nós entendermos e aplicarmos a doutrina em nossa vida, nossa, como nós seríamos diferentes. É que ainda pelo nosso nível evolutivo, ainda temos muitos ajustes a ser feitos. Por isso que estamos encaminhados, por isso que teremos que reencarnar ainda muitas e muitas vezes. Porque ainda nós não compreendemos toda a essência da doutrina, a parte da ciência, a parte da filosofia e a parte divina. Esses três pilares que sustentam a doutrina espírita, ainda estamos aprendendo a lidar com eles. Por isso que nós precisamos realmente debruçarmos em cima. Eu estava conversando agora há pouco com o Durval, falando do estudo, a importância que tem, quanto tempo a gente desprende, dedicarmos à doutrina, estudarmos, estava aqui mostrando, trabalhando. Essa é a essência da doutrina. Porque se nós pararmos e pensarmos um pouco, nossa vida, qual é a vida mais importante nossa, mais principal nossa? Não é a nossa vida divina? Não tem. A terrena, nós desprendemos muito tempo nela. Mas a divina é a mais importante para nós. Porque nós somos imortais. Nós vamos retornar para onde? Para o mundo espiritual, a pátria espiritual, de onde viemos e de onde vivemos. E continuaremos a viver lá. Nós não somos imortais? Não vai morrer. Então, por isso que nós estamos ainda pelo nosso nível de moral e intelecto, ainda buscando nos melhorar em nossa caminhada, para que um dia, como disse Jesus, um dia todos vós serão deuses, poderão fazer o que eu faço e mais. Olha que responsabilidade o Mestre deixou para nós. E ele afirmou, um dia todos vós serão deuses. Então é aí que nós vamos ter que trabalhar. É aí que nós precisamos pegar esse Consolador Prometido e falar, calma aí, o Mestre disse que encaminharia para nós. E chegou. Porque a terceira revelação é a doutrina espírita, o Consolador Prometido. Primeiro Moisés. Segundo veio Jesus, quando ele disse, eu não vim mudar as leis, mas eu vim complementá-las. Quer dizer, faltava algo, e ele ajustou na medida, dentro do entendimento da época. E antes de partir, pedirei ao Pai que vos envie um Consolador Prometido. E ainda acrescenta, que permanecerá para sempre junto de vós. Então quer dizer, terá outro Consolador? Não. Terá outros Moisés? Não. Terá outro Cristo? Vai voltar Jesus? Não. Esse é o que veio para nós. Se nós buscarmos dentro da doutrina, o que falta para nós de ensinamento dentro da doutrina? Tudo que nós precisamos no nosso dia a dia, a doutrina nos ensina como lidarmos. A doutrina vem, nos esclarece tudo. Cabe a nós compreendermos.
Muitas vezes chega alguns remedinho meio amargo, que é duro de a gente engolir, mas temos que engolir. Porque chegou até nós, quer dizer, nós estávamos enfermos nessa área. Então precisava algum medicamento para nós, para nos corrigir da nossa enfermidade. E ainda vamos receber muitas e muitas doses ainda de medicamento. O plano divino é assim. A doutrina, ela nos mostra que estamos num processo de desenvolvimento. Como que nós vamos desenvolver sem treinarmos, sem trabalharmos? Não existe como. Muitas vezes temos uma certa decepção na doutrina, quando nós chegamos pensando que muitas coisas, não, que a doutrina nos esclarece, vai nos ajudar tanto. E de repente, quando começa a mostrar algumas coisas, a gente fala, nossa, mas é assim? Eu pensei que os espíritos resolveriam tudo para mim. E daí nós vemos que não são os espíritos que resolvem para nós. Ele nos ensina, nos instrui, nos inspira. Ó, é assim. Faça isso. E aí que nós temos que vir trabalhando dentro de nós. A doutrina espírita, esse consolador prometido, ela é fantástica. Se nós conseguíssemos absorver, olha, 5% de tudo que tem dentro da doutrina, ai, que bom seria para nós retornar. Estou falando de 5% dentro de 0 a 100, não de 0 a 10. Aí seria não é muita prepotência nossa, né? Eu estou falando de 0 a 100 para não dizer de 0 a 1000. Vamos dizer assim, 5%. Porque vejamos quantas coisas tem. A cada dia que pegamos um trecho, lemos, como muda a nossa visão referente às situações, às coisas, os acontecimentos, porque ela vem nos elucidando. E é isso que é fantástico dentro da doutrina. Que nós possamos refletir dentro dela tudo que chega até nós. Nós vemos um Pai de amor, bondade, como está lá entre as 10 leis naturais, a 10ª lei, a lei de amor, bondade e justiça. Só que essa última palavrinha, justiça, que nos aperta. Porque o Pai sempre nos dá oportunidade. O Pai é justo para conosco. Quer maior amor de Deus para conosco, a oportunidade de reencarnarmos? Para que serve a reencarnação que está lá no Livro dos Espíritos? Desenvolvimento espiritual. É para isso que serve a reencarnação. Por isso que nós estamos aqui. Que são novas oportunidades que o Pai nos deu. Volta lá, faça outra vez a liçãozinha lá, a provinha lá, vamos ver se você vai conseguir tirar uma média boa. Porque na outrora ficou a notinha vermelha aqui, então nós precisamos azular essa nota aqui. Então, volta lá. E assim a reencarnação. E tanto é que muitas vezes, em determinadas situações da nossa vida, nós reclamamos até de ter reencarnados. Não sei porque eu nasci aqui, não sei porque aconteceu isso comigo. Nós falamos um monte de baboseira. É baboseira. Porque na realidade, muitas vezes nós imploramos lá para estarmos aqui reencarnados. Porque nós sabemos a nossa necessidade de aprimoramento. E sabemos que reencarnação não se erra endereço. Nós nascemos no local certinho, com as pessoas certinhas, com tudo programadinho, legalzinho. E muitas vezes, com a nossa concordância, e muitas vezes até nós pedimos que seja assim. Que nem tudo nos é concedido quando nós pedimos para a reencarnação, porque nós não temos discernimento ainda para compreendermos o que é necessário para nós. O plano divino sabe o que é necessário, com quem estamos, aonde vamos reencarnar. Essa programação é fantástica. Eu sempre comento, dando risada, falei, ao retornar no plano espiritual, se eu tiver algum merecimento, algum crédito, eu gostaria muito de ir lá observar bem essa programação reencarnatória, porque deve ser fantástico ver os nossos irmãos mais esclarecidos trabalhar esse mecanismo. Ó, você vai reencarnar aqui com fulano, colocar até a sogra junto com nós. Olha.
Até a sogra vem junto no pacote e fala, aquela ali vai ser sua sogra. Fala, ai Senhor, essa, então nós vamos vibrar amor lá na Terra. Ou em outro planeta, não sabemos, porque há muitas moradas na casa do Pai. Não saberemos que vamos estar aqui novamente, né? Então vejamos como que é fantástico esse mecanismo. E aí a doutrina vem nos ensinando tudo, nos esclarecendo tudo sobre isso daí. E nada mais oportuno, como eu disse esse mês espírita, nós fazermos essa reflexão dentro da doutrina. Fala, pô, como que ela é grandiosa, né? Veja quantas coisas que nós vamos descobrindo no nosso dia a dia. Estamos estudando o Evangelho, mas eu já li o Evangelho, mas volta a ler novamente e veja como muda os conceitos. Livro dos Espíritos, Livro dos Médiuns, Céu e Inferno, Gênesis. Bem, eu estou falando as obras fundamentais. Fora ainda as outras centenas de milhares que temos aí esparramado com outros irmãos nossos que deixaram um grande legado aí, como através de Chico, com Emmanuel, com André Luiz e outros espíritos. E assim, Divaldo, Sueli Calda Schubert, vejamos, Bezerra de Menezes, que imensidão de informações eles deixaram para nós, porque hoje nós estamos no momento que nós não podemos alegar nada referente, mas eu não sabia disso. Vejamos dentro da doutrina, tudo de informações que nós temos em qualquer área. Se nós formos rastrear a nossa caminhada, falar nessa área aqui, o que a doutrina diz sobre isso? Nós encontramos respostas. Como eu disse, muitas vezes são respostas que não gostaríamos de ouvir. Por quê? São respostas que chegam até nós mostrando a nossa realidade. E aí que nós vemos, fala, pô, caramba, é duro nós quando chega uma coisa, quando nós deparamos, lemos, ouvimos. Fala, nossa, isso daqui, que chapéu, mas é aquele que cabe na cabeça inteira até a orelha, a tampa. Daí fala, nossa, é duro nós, por quê? Como está lá no Livro dos Espíritos. Qual é as últimas duas chagas que vamos eliminar na nossa caminhada? Orgulho e egoísmo. E é aí que esse terreno nosso está encharcado ainda. E é esse trabalho que nós temos que vir fazendo, de tirando essas ervinhas daninhas do orgulho e do egoísmo da nossa caminhada, porque isso é o que mais nos trava. Quando eu adentrei na doutrina, quando eu vi isso daí, eu não concordei, porque eu era muito inteligente, né? Quando eu cheguei lá, tinha uma sabedoria infinita. Eu fui ver, falei, mas orgulho, egoísmo, mas eu não sou assim orgulhoso, egoísta. Olha a prepotência. Né? Eu não sou orgulhoso, mas não mexa comigo. Né? É assim que nós somos. Daí o que acontece? A gente começa a estudar. Daí que vem, conhecereis a verdade e ela vos libertará. Daí nós começamos a ver essa verdade e falar, pô, cara, eu não sou egoísta, eu sou egoísta ao quadrado, elevado, de tanto que é, porque nós pensamos que não, nós achamos ainda que nós somos pessoas boas, somos situações, sim, vamos determinadas situações, vamos tocando tudo, mas ainda temos muito que caminhar, muito ainda que eliminar, e isso estou falando de duas, só é orgulho e egoísmo. Agora se puxar a ficha completa, aí a capivara sai grande. Não é assim que fala no linguajar popular? Puxar a capivara lá, a hora que vermos quem somos. E é isso. E nada melhor de tudo isso que nós estamos aprendendo, ouvindo dentro da doutrina, nós trabalharmos em nós. Porque já que nós deparamos com a verdade, nada melhor do que nós trabalharmos em cima dela. Por que não? Porque muitas pessoas quando chegam na casa espírita, ela fica um tempo, daqui a pouco some. Por quê? A verdade vai chegando. E quando essa verdade não chega, ela vai nos apertando. Então daí o que nós fazemos? Muitas vezes nós falamos, quer saber? Eu vou lá domingo na igreja ali, eu sento, assisto a missa, vou seguir o roteiro. Fica em pé, pessoal. Senta, pessoal. Bom dia, boa tarde, pessoal.
Vamos rezar o Pai Nosso. Não é gostoso esse roteiro? Acabou, vai lá, comunga, fiz a minha obrigação de domingo. Ai, que maravilha, eu estou zerado. Olha que maravilha. E se eu tiver com algum débitozinho, eu vou lá, bato um papo lá com o padre. Reze 3 Ave Maria, 2 Pai Nosso e um Creio. Você sai de lá zeradinho como o Pai criou nós. Olha que maravilha. Daí quando chega na doutrina, fala, colega, é coisa que é diferente. Você que precisa mudar. Falei, mas se eu rezar 3 Ave Maria, 2 Pai Nosso, eu rezar o terço. Nada. É você que tem que fazer. Nós aprendemos a reforma íntima. Daí o que acontece? Fala, agora é a hora dos ajustes. E daí muitas vezes pulamos até em outro galho e assim nós vamos na nossa caminhada. Aí nós deparamos com muito isso, porque essa verdade que nos liberta, essa filosofia espírita, como diz a filosofia espírita, não é para nós aplicarmos dentro da casa. Dentro da casa espírita é uma maravilha aplicar a filosofia espírita. Mas nós precisamos aplicar a filosofia espírita depois daquele portão. Ali que vale a filosofia espírita. É ali que nós vamos mostrar realmente quem somos. Quando nós tomamos uma fechada no trânsito, por exemplo, eu tenho uma paciência no trânsito infinita. É um dos calcanhares aqui, né? Não. Daí a gente fala o quê? Vai com Deus, irmão. Tenha um ótimo dia. Deus abençoe. É assim que nós falamos quando tomamos aquela fechada, né? Por quê? É o sentimento que vem. Chega aqui dentro, por quê? Porque está aqui dentro. Viu que a minha mulher está junto lá, ela fala, fique quieto. Porque ela já sabe, se deixa, a explosão é forte. Então veja que é uma pequena coisa que ainda está difícil de compreender. Então vê a nossa caminhada ainda como que nós temos. Quando nós vamos lá na pergunta número 100 do Livro dos Espíritos, a escala espírita. Eu já li umas 200 vezes aquela pergunta lá. Ela é a número 100, mas já até dobrei o número dela em leitura. Eu falo, será que não dá para nós mexer um pouquinho nessa régua aqui? Vai lá, gente, olha, espírito da 3ª ordem da 7ª classe, quem são? A gente começa a ler e fala, mas isso daqui? Pior que a gente faz uma coisinha de nada para... Será que não dá para... Será que eu já dei um pulinho para a 6ª? A hora que nós vamos ler, estudar, fala muitas vezes, eu estou mais na 8ª do que na 6ª. Porque é o que somos ainda. É isso que somos ainda. Por isso que nós temos que trabalhar. Quando vê aquela pirâmide lá, fala, meu Senhor, não, para chegar lá naquele topo lá, ainda tem que andar muito para chegar na 2ª ordem, para sermos um espírito bom. E dali tem uma caminhada grande também para um dia sermos os espíritos puros. Espíritos de luz. Olha que fantástico. E chegaremos lá. Então nada melhor do que nós pegarmos e realmente enxergarmos essa pirâmide aí para, não, eu vou trabalhar, vou indo. Vai dar salto a nossa reencarnação, vamos sair daqui zerado. Às vezes até no meio do movimento espírita eu ouço algumas pessoas assim, bem humilde, que ela diz assim, eu quero ver se essa é a última. Nossa, que maravilha. Se nós analisarmos a nossa escala, vamos analisar quanto nós não sabemos, mas quanto tempo já temos de caminhada? Talvez milhões, talvez bilhões de anos que estamos aqui na caminhada. E ainda estamos aqui, ainda, espírito de 3ª ordem. Acha que essa vai ser a última encarnação? Nós chegarmos no plano divino e falar, eu pensava que essa era a última. Já pensou? Que coisa? Estamos ainda longo a nossa caminhada, mas temos a certeza que esse é o caminho. Lógico que quanto mais nós melhorarmos, muita coisa vai ajudar, vamos ganhar tempo na nossa caminhada. Por quê? Nós estamos agregando conhecimentos. Então aí, quanto mais agrega, mais vai trabalhando, é aí que a gente vai se lapidando. Mas achar que essa já é a última, vamos lá no Livro dos Espíritos, 172. Planeta Terra é a primeira reencarnação? Não. E nem será a última. Então quer dizer, não é a primeira, então já passamos por outros planetas, por outro mundo.
Tá aqui, vai ser a última? Não. Então quer dizer, vamos ter que ir para outra morada? Sim. E daí os espíritos complementam. E uma das mais distantes da perfeição. Nossa. Olha, já colocou nós no lugar certinho, né? O planeta Terra não é a primeira, não é a última, e um dos mais distantes da perfeição. Quer dizer, então dá para imaginar a caminhada? É longa, mas graças a Deus estamos aqui. Vamos buscar o quê? Fortalecer a nossa vontade, que é aí que nós vamos estar caminhando. Tem oportunidade? É fácil. Muitas vezes o compromisso que assumiram nas casas, 2, 3 dias na semana vir aqui, não é fácil. Vem na palestra, vem no grupo de estudo, domingo de manhã, principalmente aqui, olha que fantástico. Não é, gostou dessa hora? Eu não sou de dormir até tarde, eu sou madrugueiro mesmo, eu gosto de acordar cedo. Mas a maioria gosta de dormir domingo, relaxar tudo. Agora é fácil assumir um compromisso todo domingo aqui? Não é fácil. Tem que ter compromisso. Por quê? Levantar, às vezes teve um aniversário, de um sábado, um evento para ir. Bom, não posso dormir tarde, não posso abusar em nada, amanhã tenho compromisso na casa. Vê as cerquinhas, como dizia Chico Xavier, como as cerquinhas vão sendo colocadas ao nosso lado. É assim, para quê? E isso é ruim? Não é ótimo. Porque é aí que estamos nos mostrando, como os espíritos dizem, que eles nos conhecem pela nossa intenção. Aí que eles estão vendo a nossa intenção de assumir o compromisso com a divindade. Essa que é a essência da doutrina, essa é a filosofia da doutrina. Nós mostrarmos assim, ó, eu sei que eu sou um espírito, ainda sou pequeno, sou criança, bebê espiritual ainda, e estou trabalhando para o meu aprimoramento. E depois vem, como disse Jesus, ajuda-te, e o céu te ajudarás. Olha que maravilha. Quer dizer, façamos a nossa parte aqui, cada vez mais o céu vai nos auxiliar. Então vejamos que essa trajetória nossa aqui é fantástica. Tudo que é nos concedido, tudo que nos é preparado, dado-nos a oportunidade, não é o acaso não existe. Tudo isso vem com uma coordenação divina. E nós, com o nosso entendimento, a nossa compreensão, nós vamos trabalhando os dois lados junto para nos ajudar a trilhar. Olha que fantástico. E jamais estamos desamparados. Pelo contrário, sempre amparados. Muitas vezes nós falamos até determinada besteira, falando que Deus esqueceu de nós, Jesus nos abandonou, a espiritualidade nos deixou, mas pelo contrário, somos nós que nos afastamos deles, porque eles sempre estarão junto de nós. Agora, depende das nossas ações, das nossas escolhas no caminhar. É aí que faz a diferença. No livro Jesus no Lar, o capítulo 25, que esse Jesus no Lar é uma psicografia do Chico com Neio Lúcio. E no capítulo 25, tem que chama A Visita Verdadeira. Não, minto, A Visita da Verdade, não verdadeira. Está lá no livro Nosso Lar, Jesus no Lar. É fantástico essa historinha. Eu estou com ela aqui, mas eu não vou ler, vou deixar uma liçãozinha de casa para vocês. Entre lá, é muito boa, eu vou dar uma pincelada nela, e depois, eu acho assim, é muito gostoso. Esse livro, Jesus no Lar, ele é muito gostoso quando fazemos o evangelho de domingo, eu falo de domingo porque eu faço de domingo, né? Eu não estarei lá, mas em casa minha mulher com a filha vai estar agora 10 horas fazendo. A gente todo domingo faz 10 horas da manhã, o Evangelho no Lar. É muito bom esse livro para acompanhar, o Pão Nosso, Fonte Viva. São assim, reflexões pequenas e profundas para nós. E nesse tema aqui da manhã de hoje, do Consolador Prometido, essa luz divina, e essa historinha cai muito bem. Narra Neio Lúcio, através de Chico, que certa feita estava lá na casa de Pedro Jesus fazendo de costume o culto doméstico, que eles se reuniam ali na casa de Pedro e Jesus aplicava ali os ensinamentos, né? E Jesus falou de conhecereis a verdade e ela vos libertará. E Pedro, como que era grande questionador de Jesus, no bom sentido, né? Para aprender, com aquela vontade de aprender, ele fala: mestre, mas o que é verdade? E Jesus responde: a verdade total é a luz divina total.
Jesus falou assim e parou, né? E deixou que a coisinha rodasse na cabeça. Mas ele percebeu em Pedro que Pedro ficou incomodado. Falou, mas essa verdade é a luz divina total? O que Jesus quer dizer, né? E Jesus esperava, ele jogava um pouco a isca ali e deixava para ver o retorno. Daí Jesus fala, Pedro, vou lhe contar uma história. E Jesus começa a narrar a história, que diz, certa feita, Pedro, um homem vivia numa caverna escura, fria, de mau cheiro. E esse homem, ele achava que ele tinha conhecimento suficiente para sair dali. Só que ele rogava aos céus ajuda, porque ali ele estava num local que não conseguia enxergar, era escuro, fétido, ele tinha muita dificuldade ali. Mas para ele falava, não, mas eu sei, eu sou capaz. E um dia, ele rogou ao pai. Falou, pai, me ajuda, que eu consiga sair daqui. E o pai ouviu o seu pedido e disse para a fé, vá lá auxiliá-lo, para que ele consiga sair de lá. E assim foi feito a fé. A fé chegou, se apresentou, falou, eu sou a fé. Tenha fé no seu coração, pense no futuro, trabalhe a fé, a visão do futuro, que você conseguirá sair daqui. Você precisa sair, eu fui enviada, você pediu ao pai, eu estou aqui. Naquele momento ele até que aceitou. Ele concordou tudo, a fé pegou, se retirou e foi embora. E ele continuou a questionar. Pô, mas veio a fé, falou um negócio aí para mim fazer rezar, fazer minhas orações, mas não dá. Assim mesmo, o pai que manda outra coisa porque não resolveu o meu caso, e eu quero sair daqui. O pai novamente ouvindo no seu pedido, falou para a Esperança. Vá lá, Esperança, auxilie. A Esperança sim o fez. Foi lá também, chegou e falou, veja a vida futura, tenha esperança que você vai conseguir. Veio a fé aqui te falou, que você enxergue o futuro, enxergue a nossa imortalidade, que você vai conseguir sair daqui. Deu mais alguns conselhos, e ele pegou e falou, tá bom. Pegou, ficou ali um pouco, a Esperança pegou e foi embora. Questão de tempo, ele volta novamente a murmurar. Não, veio a fé, não adiantou nada, veio essa Esperança também, falou para mim ter esperança, mas eu sei que não adiantou. E assim continuou as lamentações. Daí rogando o pai novamente, o pai falou, tudo bem, vai lá, Caridade, vai você agora. Chega a Caridade lá com ele também, tudo bem, eu sou a Caridade, auxiliou nas suas necessidades de entendimento, a sua fome do saber, do conhecimento, a Caridade assim o fez com ele. Ele ficou um pouquinho mais animado, agradeceu tudo, e a Caridade também se recolheu. Questão de tempo, ele volta, mesma reclamação. Ai, pai, não dá, aí veio a fé, veio a esperança, veio a caridade, e eu não consigo sair daqui. O pai parou, pensou novamente e falou assim, bom, vou mandar mais uma lá. Foi, chamou a verdade e falou, vá lá, verdade. E a verdade assim o fez. Ao chegar naquele local, que era escuro, uma caverna, a caridade chegou, a verdade chegou. Quando chega a verdade é luz, ela acende, ela nos mostra a realidade. Quando a verdade chegou e clareou o ambiente junto a ele, ele viu a enfermidade, o local que ele vivia, até aquele mau cheiro era das suas enfermidades. Que ele era o gerador de tudo aquilo, de ele viver naquela caverna escura.
que não tinha ventilação suficiente, úmida, as suas enfermidades, as suas chagas no corpo inteiro, era isso que trazia aquele mau cheiro para ele ali. E a verdade, mostrando para ele o caminho a seguir. Nesse momento, quando ele ofuscou-se com a luz da verdade, ele olhou do lado, tinha uma furna escura. Ele abandonou a verdade, correu e adentrou nas furnas escuras novamente. E daí Jesus cumprimenta para Pedro. Pedro e os demais lá presentes. Fala, Pedro, assim Deus age em nossa vida. Ele nos manda a fé, Ele nos manda a esperança, Ele nos manda a caridade. E nós não sabemos lidar com ela ainda. E ficamos reclamando. Quando o Pai manda a verdade que nos clareia, que nos mostra nosso caminho, nós fugimos dela. Nós ficamos reclamando, nós cremos e não cremos, nós fazemos e não fazemos. Nós ficamos ainda trabalhando sempre dos dois lados das coisas da vida. E nós não pegamos um caminho que é a verdade. Daí Jesus traz para a humanidade. Falou muitas vezes, Pedro, quando chega a verdade junto a nós, nós fugimos dela. Porque a verdade nos mostra quem somos. E é aí que nessa hora a gente sente aquele peso, no fundo que a gente vê, um determinado remorso de nós mesmos. E nós falamos, pô, caramba, como que eu fui fazer assim? E aquilo dá um choque tão grande em nós, que nós optamos para novamente voltar nas furnas escuras da vida. Que aí nós continuamos a nossa caminhada do mesmo jeito. E é isso que a doutrina é para nós, esse Consolador prometido. Que ela vem nos clarear. Vejamos o Evangelho. Que delícia que é o Evangelho, nós acordarmos, fazermos uma leitura de manhã. Esses dias eu gosto muito de ouvir, todo dia eu ouço o Momento Espírita. São assim fantásticos, 5 minutinhos, mas uma reflexão muito... Esses dias eu estava indo fazer um trabalho e eu coloquei ali, estava ouvindo e veio uma reflexão interessante contada por Chico. E certa vez um rapaz o procurou e falou, Chico, olha, eu sou casado, tenho minha família, sou um rapaz bom, um bom esposo, um bom pai, trabalho, vou na casa espírita, ouço palestras, sou trabalhador da casa espírita, sou médium. Não tem como você perguntar para Emmanuel, eu não me encontro na vida, Chico, eu estou meio assim, cambaleando, mas eu estou trabalhando, fazendo tudo. Chico falou, tudo bem, vou perguntar se Emmanuel responder. Assim foi feito, Chico pediu para Emmanuel. Eu falei, Emmanuel, ele disse isso. Emmanuel falou para ele, ok, ele quer a resposta, Chico, vamos lá. Somente avise ele que trabalha em prol do próximo, só isso. Daí quando falou, mas calma, é isso? Não é. É isso que precisa, se trabalhar agora em prol do seu próximo. Porque dentro de casa, fazermos a nossa parte, isso é necessário. Isso é o nosso dever dentro de casa. Sermos um bom pai, um bom esposo, um bom filho, um bom irmão, esse é o nosso dever. Virmos a casa espírita, sim, porque nós que necessitamos aprender. Trabalhar na casa espírita, sim, porque nós que precisamos trabalhar. Mas depois eu ficar fechado nesse ciclo só, é o suficiente? Não. Não é. Nós precisamos o quê? Como disse Emmanuel, agora vá e trabalhe para o seu próximo. E é isso a nossa vida. Amai a Deus sobre todas as coisas e o teu próximo como a ti mesmo. Jesus. Ele nos ensinou isso daí. E foi que Emmanuel falou, simplesmente vá, porque quando ele foi falar para o Chico, qual que seria o retorno? Não, filho, você é bom, continue assim, tenha fé, tenha esperança. Você é uma pessoa caridosa, você está... É isso. Vê como a espiritualidade, o que eles estão mostrando para nós, como que é o roteiro.
Não é eu ser a pessoa somente. Sim, eu preciso eu ser uma pessoa, sim, porque sou eu que vou responder pelos meus atos futuramente. Mas nós temos que entender eu e o próximo. É assim a nossa vida. Dentro do nosso lar, da nossa sociedade, do nosso trabalho, dentro da casa espírita. É aí que nós precisamos abrir esse leque. Nós somos uma família espiritual. No mesmo tempo que nós somos único, um filho de Deus individual, mas nós somos uma família espiritual. É aí que nós temos que trabalhar desenvolver esse lado nosso. E essa lição que Jesus passou na casa de Pedro, foi exatamente isso daí que ele quis mostrar para Pedro. Assim que Pedro não entendia a verdade. Mas depois que ele falou a verdade é a luz. E é isso que a doutrina nos fala. Muitas pessoas que chegam até nós, no caminhar da nossa encarnação aqui, conheci aquela pessoa, meu amigo lá, nós peguei pitamizadora com ele. Acha que aquilo ali foi naquele momento? Não. Isso já são afinidades espirituais de outrora, que a gente vai se encontrando na nossa caminhada. O espírito tem aquela sensação, não lembramos diretamente, mas nós temos as percepções ali, nós vamos sentindo essa afinidade entre nós no nosso caminhar. E também do outro lado, como eu disse, tudo existe dois lados. Aquele que a gente vê, fala assim, meu santo não bateu. Nós não falamos isso daí? Meu santo não bateu com aquela pessoa. Pelo contrário, então ali cabe uma interrogação. Aí que nós temos que trabalhar mais ainda. Por quê? É assim, todos nós somos seres reencarnantes. Hoje nós estamos aqui, daqui a pouco retornaremos lá, tem outros esperando nós lá, já tem outros chegando aqui também, irmãos afins nossos, nós não sabemos que por via que vai chegar, às vezes dentro do nosso lar, dentro da nossa família, ali do nosso núcleo. Então vejamos que esse sobe e desce, essa rotatividade é constante. Veja que mecanismo. Os mesmos espíritos afins nossos que já retornaram, estão lá no plano espiritual, às vezes não sei se já houve uma nova oportunidade reencarnatória, nós não sabemos. Mas esse processo para? Não. Ele trabalha, como disse Jesus, eu e meu pai trabalhamos até hoje. Quer dizer, não para. Não para. Olha a imensidão do nosso universo, e nós não conhecemos nada dele ainda. Veja como é fantástico que é limitado um espaço para enxergar. Podem mandar sondas disso, aquilo, Hubble da vida, esse outro que foi agora. Vai mostrar, sim, mas são pequenas partes. Imaginemos, é infinito o nosso universo. Olha que fantástico. Por quê? Aí mostra para nós. Então vejamos que, quando o mestre disse das moradas da casa do Pai, vejamos quantas moradas existem. Até esses dias, um documento da NASA, parece que foi, que disse que foi Marte, Saturno, não me lembro, que teve alguns sinais de vida lá. Quer dizer, a ciência chegando e fala, não quer acatar a fala do mestre, das moradas da casa do Pai. Mas já chega lá e fala, viu, mas tem alguns traços aqui que é meio... Entendeu? Quer dizer, o que o pai faz? Vai abrindo aos poucos, vai vendo. Estudem. Você não acredita em mim, né? Estudem. O Sérgio, aquele físico brasileiro, um calvo meio fortinho também, Sérgio, esqueci o sobrenome dele. Tem bastante vídeo deles aí na internet aí. Ele fala muito do universo. Ele falou, a minha família é católica, minhas duas filhas são batizadas, tudo. Ele falou, eu sou ateu, eu não acredito em Deus. Daí ele num podcast, o cara pergunta para ele, se você estiver dentro do avião e falar, vai cair, o que você faz? Ele falou, eu vou gritar, ai meu Deus. Entendeu? Porque não adianta, a centelha divina está dentro de nós. Podemos ignorar, falar que não acreditamos em Deus. Pode, o Pai compreende a nossa pequenez. Então vê como que fala, como é interessante. Um cara muito culto, muito estudado,
Ele é físico, até uma inteligência fora de série. Só que, intelecto. Mas vem aqui na moral, que ele falou, eu aprendi a não acreditar nas coisas divinas. É tudo teoria material. Então a criação do universo, tudo. Então, mas quer dizer, vai chegar situações que não vai ter como. Ele vai ter também que se afinizar e compreender o lado divino. Então veja como que é fantástico esse Consolador, essa luz, essa verdade que chega até nós, é exatamente para isso, para mostrar para nós, ó, vós sois espíritos, vós sois filhos de Deus, está aqui num caminhar. E essa luz, muitas vezes, que nos ofusca. Como eu disse no início, muitas vezes chegam as pessoas na casa espíritas, ela vem animada, chega com um gás fantástico, né? Quando chega muito assim, eu falo, cuidado, o sorrisol é igual, né? A hora que você coloca ele na água, efervesce, fica a coisa mais linda. Daqui a pouco passou, acabou tudo as bolinhas ali, não é assim? Então, quando nós chegamos na casa espírita, nós nos empolgamos, nossa, que gostoso, eu sou imortal, que legal. Nós conversamos lá com os mortos, falamos até conversar com o morto. Se morreu, não conversa com o morto. Mas nós conversamos com os mortos, fica todo mundo empolgado. Mas a hora que começa os ajustes, mas tem um problema lá em casa, minha mulher, falar a verdade, nossa, como ela é difícil, falando, será que é ela? Mas será que não é você, Juca? Não é ela que não é o problema? Será que o problema lá não é você, Juca? Você pensou nisso? Você pensou, fala, pô, caramba, eu chego lá para falar que o problema é ela, o cara quer transferir para mim o problema? Não é assim. Ele não conhece ela. Daí ela vai também, fala, depois fala, mas será que o problema não é você? Né? Então vejamos, e essas coisas, quando chega até nós, muitas vezes optamos pelas furnas. Nós deixamos a verdade e optamos pela furna. Então, é isso que é a nossa caminhada. Então, só para concluirmos, essa questão, esse mês aqui, só que não é o mês, é o modo nosso, que aqui na Terra nós usamos essas coisinhas de aniversário, é mês disso, aquilo, porque nós aprendemos nisso e ainda nós necessitamos falta disso. Então, esse mês espírita aqui que nós falamos, desse nosso irmão grandioso Kardec, que fez um trabalho incansável dentro da doutrina, que chegou para nós o Consolador que o Pai pediu, que Jesus pediu ao Pai. Então vejamos o quanto é importante para nós realmente nós aprofundarmos nessa luz divina que chegou até nós. Muitas vezes vamos deparar com situações difíceis? Vamos. Muitas vezes vai vir muito sofrimento para nós, questão com desencarne, questão com enfermidades. Vai chegar? Vai. Por quê? Nós ainda necessitamos dessas situações. Mas a diferença vai ser como nós lidamos com essas situações. É aí que nós vamos. Jesus mandou, tá difícil, então vai lá a fé. Fala para ele isso. A fé chegou até nós. E nós não prestamos atenção nela. Muitas vezes vem, falamos que eu já estou cansado, já perdi a vontade de viver. Jesus fala, vai lá, esperança, auxilia. A esperança chega junto a nós. Ela conversa com nós. E nós não a entendemos. E nós continuamos no murmúrio. Até que vem, vai lá a caridade. A caridade vem, faz tudo o que é necessário para nós. Mas ainda também temos dificuldade de compreendê-la. Até que chega a verdade e fala, olha, mandei 3 medicamentos para você. Você não quis usá-lo para melhorar. Então que vá a verdade. Daí nos coloca a realidade das nossas enfermidades. Somos nós. E aí que dá o choque. A gente muitas vezes não concorda, como eu disse, nós até revoltamos, né? Nós questionamos Deus, nós questionamos muitas vezes Jesus e até a espiritualidade. Muitas vezes nós falamos, vocês estão só batendo perna, esqueceram de mim? Fala que você está junto comigo, mas... Sim, eles estão junto de nós, mas nós estamos dando as condições necessárias para ouvir o que eles estão querendo nos passar. Como dizia Emmanuel, para nós, na nossa vida espiritual, nós temos que criar um alicerce com as coisas divinas para ter sustentação.
Quando nós vamos construir um imóvel, um edifício, primeira coisa que não contrata não é engenheiro? Ó, veja bem o que precisa aqui, hein? Reforça aqui o alicerce, com mais ferragem, mas nós não falamos isso porque nós temos medo que desabe em cima de nós, não é isso? Nós fazemos isso. Mas por que a nossa vida espiritual nós criamos também esse alicerce? É isso que nós precisamos criar também. Criar um alicerce sólido para que nós consigamos construir a nossa verdadeira vida espiritual. Acho que não é pesada, mas é. Se nós formos ver Pedro, acho que Marcos que narra a casa sobre a rocha. Jesus deixou esse exemplo também, que é o fortalecimento da nossa fé. Já falei aqui em outrora aí, mas a casa sobre a rocha. Então quer dizer, nós temos todos esses ensinamentos para nós. O que cabe a nós é nós buscarmos. É fácil? Ah, Juca, você aplica tudo? Não. Não aplico. Eu sei disso. Porque ainda tem hora que eu não tenho condições de aplicar tudo. Por causa do quê? Do meu orgulho, do meu egoísmo, da minha falta de vontade. Muitas vezes eu sei que deixo passar batido muitas coisas, mas faz parte do caminhar. Então, mais uma vez, em nome da diretoria da casa, queria agradecer essa oportunidade de estarmos aqui fazendo as nossas reflexões juntos. Agradecer a Deus que nos concedeu o dom da vida, a Jesus, nosso mestre, que deixou todo esse legado, aos nossos amigos espirituais, nossos mentores, e principalmente a equipe espiritual que coordena essa bendita casa. Eu sempre digo que são os trabalhadores incansáveis da Seara, porque estão sempre aqui apostos, nos acolhendo, nos amando, nos auxiliando, todos nós aqui encarnados e desencarnados. E que a paz do nosso mestre permaneça conosco, que todo esse auxílio, esse amparo da divindade possa permanecer conosco no decorrer dessa semana. Que assim seja. Obrigado, viu, Juca? É Sérgio Sacani o nome do Sacano. Deixa Isso. eu pesquisar para ver. Só, acho que cada um tem uma reflexão sobre o que foi falado, né? Eu gosto da imagem. Vou ficar nisso aqui, ó. O Juca trouxe na questão de luz, trazer verdade, iluminar. Então aqui, ó. Tem um lado escuro, tem um lado mais iluminado. Simples assim. Se essa pessoa olhar para a sua esquerda, ela vai ver a luz, que é Jesus. Do contrário, ele vai na escuridão. Então assim, pode ser que a escada esteja vazia e que eu me sinta sozinho, se eu estou aqui. Se eu olhar para o lado, o Juca trouxe. A gente não está sozinho. Essa imagem foi exatamente isso. Foi? Ai, que legal. Acho que mais gente também. Então, assim, basta a gente entender que a gente não está sozinho e não é sobre mim fazer algo, né? É sobre nós vencermos juntos. E vencer não é competição, né? E não é também ser a pessoa mais bem-sucedida na vida. É realmente ter uma jornada terrena mais promissora, né? Porque de nada adianta. Eu consegui, eu fiz. No final das contas também tem um preço, né? Você ajudou quem estava em volta. Pelo menos um você influenciou. Então, se a gente olhar nessa questão da escuridão e da iluminação, acho que é muito disso, né? O Juca trouxe muito bem, é o que fica para mim, né? Eu sempre vejo isso também. Traz para a luz, traz para a verdade. Se você não está conseguindo entender, aí a gente pode trazer para o mundo da fofoca, da difamação, para teorias conspiratórias, para qualquer coisa que você queira. Traz para a verdade. Na nossa evolução a gente não sabe, então tá bom, a gente não sabe. Então não tem luz naquilo. A gente sabe, é só abrir a página, tal capítulo que lá que a gente pode ter uma clareza, né? Então tem muita coisa que a nossa doutrina está muito na frente. Mas eu realmente queria ficar nisso, né? O Consolador está sempre com a gente. Com certeza tem alguém do nosso lado nesse momento. Agora, se é bom ou ruim, depende da gente, né? Eu desde pequenininho, sempre aconteceu isso comigo, né? Depois alguém me ajuda no mundo espiritual, se é verdade ou não. Sempre desde pequeno, nunca ninguém sentava do meu lado. Nunca ninguém sentava do meu lado, né? É brinquedo, fica vazio. É auditório cheio, fica vazio. Até hoje, assim, né? Aí quando não tem mais lugar, você tá ali do lado do Silvio. Eu sempre ouvia falar, não, é porque tem um mentor do seu lado sentado. Então, assim, não sei até que ponto isso é verdadeiro, né?
Mas se a gente começar a perceber essas questões, né? A gente está falando de mundo físico, mas assim, é muito maior que isso, né? Com certeza estamos bem amparados, né? Bem instruídos, e Jesus, que é o nosso maior consolador, está do nosso lado, né? A gente trouxe semana passada a questão de enxergar o invisível. Basta a gente enxergar os sinais da vida de Deus aí no cruzando aqui, não precisa nem muito longe. Só ir na sala do passe a gente já enxerga que tem muita coisa boa, né? Invisível aos nossos olhos. Muito bom, viu, Juca? Obrigado pela palestra, pelas palavras. Muito bom mesmo. Eu vou pedir para quem for fazer o passe, aplicar o passe e dirigir ao final da sala. Eu vou chamando vocês aos pouquinhos, tá bom? Então, nós vamos agora passando para a última etapa dos trabalhos, que é o agradecimento final. Parece que tem alguém aqui que quer participar. Depois dessa manhã calorosa de ensinamentos e de trabalho. Porque às vezes a gente vem aqui achando que a gente só vai receber, mas a gente também vem trabalhar, não é? Às vezes a gente acha que vem trabalhar, mas está precisando receber, não é? Mas às vezes a gente só quer receber e a gente tem que trabalhar. E trabalhar não necessariamente é levantar e pegar o cajado, a enxada. Não, trabalhar é o trabalho interior mesmo de se renovar, né? De aceitar quem a gente é e começar a se renovar com tudo isso que a gente vem aprendendo aqui e que vocês provavelmente tiveram um banquete aqui com o nosso querido Juca. Muito obrigada mais uma vez. Então, nesse sentido, convido a todos agora para elevar os nossos pensamentos ao nosso Mestre Jesus, que é o nosso professor, que é o nosso irmão, que é o nosso orientador, nosso guia verdadeiro espiritual, que nos dá não só as regras do caminho do bem, como ele nos dá constantemente pequenas dicas para a nossa vida ser mais suave. Como aceitarmos as nossas imperfeições, mas reunirmos as nossas forças para conquistar mais virtudes. Que nós já temos muitas, precisamos ampliá-las, precisamos confiar, precisamos fortalecer a fé, porque só assim que nós nos conectamos com essa egrégora, com essa energia da espiritualidade maior que rege todo o universo, rege os trabalhos dessa casa e as nossas vidas. Agradecemos, Senhor, por esse domingo maravilhoso que tivemos aqui hoje, que nós possamos levar esses ensinamentos porta afora para o exercício diário da prática das suas lições. Agradecemos pela companhia dos nossos amigos espirituais particulares, nossos anjos da guarda, especializados em nos ajudar. Meu Deus, muita gratidão pela paciência, carinho, pelo cuidado que tem por cada um de nós. Muito obrigada, Senhor, pela equipe espiritual que coordena os trabalhos dessa casa, por permitir essa oportunidade de estarmos aqui hoje, nesse ambiente de fluidos espirituais reparadores. Pedindo a Ti, Senhor, licença para que esses fluidos que aqui foram gerados hoje sejam estendidos porta fora
e cheguem a todos aqueles que, por algum motivo, não puderam estar aqui hoje, mas também a todos aqueles que ainda não entraram por essa porta. Porque o seu amor, nós sabemos que tem um poder infinito, Senhor. Muito obrigada. Que nós possamos ter um bom domingo, nos fortalecendo espiritualmente para a semana que virá. Muito obrigada. Que assim seja.